terceira parte do Verso e Reverso, hoje sobre o aeroporto do Porto, nesta noite de sexta-feira. Obrigada pela sua companhia aí. E durante este pequeno intervalo falávamos aqui do aeroporto do Porto, dos aviões e da paixão que as pessoas têm no imaginário, que existe muita gente, esta questão dos aviões, dos aeroportos, das pessoas, que me dizia alguém aqui há pouco, que até iam para o pé do aeroporto tirar as matrículas dos aviões. Vejam lá, o que de facto isto não é, de alguma maneira também entra no coletivo e no imaginário de toda a gente, esta questão dos aviões e dos aeroportos. Mas hoje falamos aqui de questões também muito concretas. Delfina, tens ao teu lado um senhor comandante que sabe bem destas coisas de aeroportos. Exatamente, Fátima. Ao meu lado está o comandante Paulo Soares e, antes de mais, comandante, eu gostaria que esclarecesse aqui aos nossos convidados uma coisa que já ouvimos aqui: o aeroporto do Porto não tem voos diretos para o Brasil, afinal tem. Tem vários voos. Boa noite a todos, saudações aeronáuticas para todos. O aeroporto Francisco Sá Carneiro tem voos charters intercontinentais, mas também tem voos regulares, nomeadamente para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para Nova Iorque, entre outros, Caracas, inclusivamente, e Toronto, neste momento já a ser feito por a SATA a partir aqui do Porto. Então faz favor dizer às senhoras companhias da aviação e da parte turística, que nós também convidámos, mas que enfim, deviam estar todos muito ocupados a tratar agora do fim de ano, que essas coisas é preciso dizer isso, porque muitas vezes uma pessoa vai marcar uma viagem e ouvimos muitas vezes essa explicação. O Sr. Comandante sabe isso. Ouvimos muitas vezes essa explicação. Vai para o Brasil, vai para Caracas, tem que ir a Lisboa. E depois estão estes senhores, e nós, enfim, todos, dizemos assim, mas afinal, porque é que temos que ir a Lisboa, apanhar o avião? Porque provavelmente é assim que se aumentam os números dos passageiros em Lisboa. É tão simples como isto. Levando passageiros para Lisboa, temos mais passageiros em Lisboa, logo temos, em termos de gestão, em termos de economia, um fator que permite tomar decisões a favor de um aeroporto, não digo em detrimento do outro, mas claramente porque os números dizem que o aeroporto de Lisboa está a aumentar o tráfego, é porque ele vem de algum lado, obviamente sai do Porto. Aqui na bancada deste lado estão aqui todos com vontade de falar, o que é ótimo, sinal que agora vamos passar a Brigada Delfina, professor Paulo Moraes, faz favor. Então, respondendo a este apelo, eu dou umas estatísticas que talvez possam surpreender as pessoas, que é, para a construção de aeroportos e equipamentos deste tipo, normalmente mede-se qual é, num raio de 2 horas, porque hoje a distância mede-se em tempo, não em quilómetros, qual é a população a 2 horas isócronas do aeroporto de Lisboa. É 3 milhões. E do aeroporto de Sá Carneiro, 4 milhões e meio. Ou seja, em boa verdade, a construir um grande aeroporto em Portugal, ele teria que ser construído no Porto e nunca em Alcochete. Ou seja, esta medida de planeamento que faz com que se... Está a fazer uma revolução, Paulo Moraes, continue, por favor. Esta medida de planeamento... Pode ser que ainda descubram que afinal era bom fazer cá o aeroporto, nunca se sabe. Eu, enfim, sempre fui e não, continuo nós temos a cá ser um, contra... mas este é o outro, o de Alcochete é outro. O de Alcochete é outro, não esteja aqui a baralhar as coisas. Diga, Paulo Moraes, desculpe. E nem é isso que está hoje aqui em discussão, mas não percebo qual foi a ideia do planificador que se lembrou de construir o grande aeroporto nacional no local onde há menos pessoas. E eu vou repetir as estatísticas, aliás, apelo do nosso amigo empresário, que é, se nós, a 2 horas de Lisboa, temos 3 milhões de pessoas e a 2 horas do Porto temos 4 milhões e meio, eu pergunto, e deixo a pergunta no ar, é mais uma pergunta, por que motivo se está a fazer um grande aeroporto em Lisboa? Mas gostava, já que tenho a palavra, de dizer uma questão que me preocupa, e é esta. Ou nós conseguimos que a passagem para a esfera regional da propriedade e da gestão do aeroporto, ou então estamos condenados, daqui a uns anos, a que o aeroporto de Sá Carneiro seja uma filial do aeroporto de Alcochete. Porque é inevitável que assim seja. Com a dimensão, com o investimento que se vai fazer em Alcochete, com os 10, 11 ou 12 mil milhões de euros que lá se vão gastar, é evidente que quem fizer este investimento vai acabar por transformar o aeroporto de Sá Carneiro numa filial desse aeroporto. Mas para basicamente dizer o seguinte, e também não gosto de reguladores, porque entregar a iniciativa privada e criar um regulador faz-me lembrar algumas questões, como havia há pouco, sobre o preço da energia, que é tudo definido pelo tal regulador. Vamos ao aeroporto, não perca... E então vou dizer 3 regras. A rota do aeroporto. 3 regras. É basicamente ter que ser sustentável económica e financeiramente. É permitir a recuperação do capital sem pagar dividendos. Sim. Portanto, só uma remuneração justa. Terceiro, remunerar os gestores em função do desenvolvimento da região. E quando falamos de desenvolvimento da região, os prémios de gestão, e foi isso que é feito em determinados modelos, isto, aplicando estas 3 regras, seja público ou privado, isso passa a ser indiferente.
E o que interessa para o aeroporto e para o eficaz funcionamento do aeroporto é se nós temos exportações, se temos o tráfego e o trânsito a aumentar e se temos a própria região a reduzir a sua taxa de desemprego com este instrumento a funcionar, mesmo que não sejam os gestores responsáveis por isso. Mas para mim, basicamente, se nós motivarmos, isto é o chamado capitalismo no sentido benigno, porque nós todos somos motivados por algo que nos colocam. Tudo depende do que é que nós colocamos como objetivos nas empresas. Se nós, em algumas, alteramos os objetivos e entendermos que o aeroporto está ali para desenvolver a região, mas tem que ser sustentável num segundo momento e não a tal maximização dos lucros que depois não produz o efeito, nós temos os gestores a ter que trabalhar para esse fim. Isto está a ser aplicado, é uma coisa de meia dúzia de anos em alguns países, mas coloca em causa toda esta questão pública e privada. Mas tudo com a coordenação, Comissão de Coordenação da Região Norte, professor Mário Rui Silva. Já estou há algum tempo a vê-lo querer falar e também quero ouvi-lo. Exatamente. Eu acho que nós aqui há um aspecto em que estamos todos de acordo, que é o aeroporto Francisco Sá Carneiro é uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento regional. Embora o diagnóstico a esse nível seja um bocadinho mais complicado. E há aqui opiniões diferentes relativamente ao diagnóstico. O aeroporto Francisco Sá Carneiro é fundamental para o desenvolvimento regional porque é a grande infraestrutura que faz a conectividade da região com o mundo. Isso é o primeiro aspecto. Isso, em primeira mão, interessa aos empresários, interessa aos académicos, interessa a toda a gente que, se quer ser competitivo, se quer criar valor e inovar, tem que estar inserido em redes globais. E depois há a questão do turismo, que é uma questão diferente. O turismo, em grande parte, articula-se com o low cost. Mas eu chamo a atenção que há um certo conflito entre a operação low cost, que é importante para o turismo, e o aeroporto como grande infraestrutura de conectividade internacional aos grandes hubs europeus, nomeadamente. Então isso não está tudo, quer dizer, quando se instalaram aqui as low cost, pensou-se à partida que isso seria muito, muito benéfico. Pergunto-lhe. As low cost são muito benéficas para o desenvolvimento turístico, mas tem que haver uma gestão equilibrada na promoção do aeroporto, porque se as low cost desviarem passageiros que frequentavam as companhias de full service e as low costs não ligam o Porto ao Frankfurt, que liga a Moscou ou a Nova Iorque, as low costs não ligam o Porto a Heathrow ou a Gatwick, as low costs não ligam o Porto necessariamente a Charles de Gaulle e Orly, nós podemos ter um aeroporto menos eficiente em termos de competitividade, em termos de redes globais. Eu só lhe peço uma coisa melhor, que estamos a chegar ao final desta parte. Mais ou menos toda a gente sabe que as low cost são aquelas companhias em que os bilhetes são muito baratos, até parece que às vezes algumas custam meia dúzia de euros, e as outras são as companhias regulares. De facto, eu gostava que pusesse bem a questão relativamente à ligação, porque não todos os aeroportos são ligados da mesma forma. Exatamente. E, portanto, tem que haver uma gestão equilibrada e tem que haver, efetivamente, eu estou de acordo, uma representação de quem interpreta interesses regionais no controle e na definição das opções de estratégia de crescimento do aeroporto Francisco Sá Carneiro, seja de associações empresariais relevantes, seja de interesses ligados ao turismo. Isto não quer dizer... Mesmo para terminar? Isto não quer dizer participar no capital. Ouvi aqui coisas muito irrealistas. Por exemplo, todas as opiniões de um lado e de outro. Muito obrigada também a si que esteve desse lado. Muito boa noite e até para a semana.